Falando francamente, senhoras e senhores, nós queremos agradecer o apoio e o prestígio que o Júnior da Birigui Piscinas nos proporciona, apoiando esse programa, apoiando também o Falando Francamente e dando liberdade e condições para que a gente possa fazer o nosso comentário, a nossa análise de situações que envolvem e que, acima de tudo, começam a trazer aí muitas novidades em relação aos comentários que nós fazemos aqui. Agradecemos a receptividade e agradecer também o nosso querido e estimado companheiro, o Júnior da Birigui Piscinas. Falando francamente, senhoras e senhores, eu já bati ontem, estou falando agora, na votação que obtiveram os deputados estaduais e os deputados federais. Realmente não era aquilo que se pensava, mas chegamos à realidade, e a realidade é uma palavra presente, de que na política a necessidade talvez até de uma renovação possa ocorrer. Mas a renovação, para que ela possa ocorrer, é necessário que os novos também se alistem nessas possibilidades de disputarem, respectivamente, cargos importantes numa cidade, como o cargo de prefeito, de vice-prefeito, até mesmo um cargo importante que é o cargo do vereador. Muito embora a gente pense, e algumas pessoas acreditam que vereador ganha muito bem, mas a realidade não é aquilo que se fala, aquilo que se pensa. Não é profissão, vereador é uma função que é dedicada a trabalhar e prestar seu serviço. A muitos deles têm que ter o cargo de vereador como um bico, porque realmente aí gastam bastante ajudando as pessoas. Outros não fazem do mesmo jeito, mas mesmo assim prestam relevantes serviços à coletividade, talvez votando, presta também um grande serviço a favor ou contra. Mas a expectativa é essa que se fala, os novatos têm que participar. Os novatos têm que chegar junto. E nós gostaríamos realmente de que houvesse bastante renovação, porque quando se fala em candidatura, se fala de fulano, beltrano e ciclano, e não aparece perfeitamente aí uma condição de ter um nome novo na disputa. E a gente sabe que esses nomes novos aí não entram na disputa, talvez primeiro. Talvez até mesmo a própria condição financeira, porque todo mundo sabe que uma campanha custa uma elevação de recursos financeiros, não entram por causa disso, outros porque falam, eu não vou ganhar do Beltrano porque o ciclano aí entrou e não conseguiu fazer com que fosse o vitorioso. Então, quando se chama a atenção de que há necessidade de renovação, necessidade também de que se faça trabalho nesse sentido dos jovens terem mais oportunidade e mais condições de fazerem que seus nomes também sejam respeitados, admirados e votados, para que então haja essa renovação. Enquanto não houver um estudo detalhado e não tiver aí uma oportunidade de dar às pessoas com reais condições de ideias, de iniciativas, automaticamente vai se acreditando de que a renovação vai ser muito difícil. E eu acho que essa renovação poderia ter, consequentemente, com participação muito mais de mulheres. A necessidade de mulheres, veja o senhor Birigui com 112 anos aí, nunca teve uma prefeita mulher. Tivemos vereadoras, tivemos aí que ocuparam brilhantemente as suas funções, mas no cargo maior não temos, porque, na verdade, não se trabalha com as mulheres essa condição de falar, você vai ser candidata a disputar a prefeitura. Você vai ser aquela que poderá ser a primeira mulher na história a ser prefeito de Birigui. E talvez até por uma questão de domínio próprio das condições de que ela seja levada a esse cargo, talvez faça esse impedimento das próprias mulheres. Quando alguns dias atrás nós falamos que tínhamos uma jovem aí com muita vontade de ser prefeito de Birigui, já imediatamente falaram, mas é muito nova, tem que aprender muito, tem que começar lá embaixo. Concordamos que seja nova, mas os novos hoje, dentro do futebol, os que estão brilhando, que estão carregando os clubes nas costas, fazendo gols, fazendo defesa, fazendo marcações devidas. Então são os novos. E a necessidade desses novos aí entrarem com necessidade urgente da participação maior das mulheres. Na eleição passada nós tivemos algumas mulheres que foram as candidatas, mas que realmente entraram ali simplesmente, única e exclusivamente, para cumprir a carga que é dada a cada partido
de respectivas candidaturas. Então, se alguém tiver com condição de chamar as mulheres para participarem mais, se tiverem condições de oferecer mais vantagem para os novos entrarem verdadeiramente na política, seria de bom alvitre e seria de uma satisfação muito grande. E que, lógica e claramente aí, daria a certeza absoluta de que realmente as cidades ganhariam e ganhariam muito mais. Às vezes há decepção, às vezes não há aquela concordância, às vezes as pessoas mal preparadas para ocuparem respectivos cargos aí, não seja aquilo que realmente a própria população precisa e necessita, mas que foram embutidos e colocados ali, talvez até como uma prova de demonstração de poder das pessoas que o colocaram, e acabam se complicando tudo. Então, por isso, é necessário que haja assim, concordamos plenamente quando as pessoas falam com a gente que é necessário uma renovação, mas a renovação tem que partir da própria pessoa que se acha que também se sente ele responsável de renovar tudo isso e dar a cara para bater. Senão nós continuaremos aí à mercê da velha política, da política de antigamente, que eram ministradas por eloquentes personagens, mas que talvez até então não possam ter aí, não estejam aí a contento de dar aí a condição necessária que uma cidade precisa. Hoje, muito se fala da política da eleição do ano que vem. E se você ver perfeitamente que a eleição do ano que vem, em todas as cidades aí, praticamente e exclusivamente serão sempre os mesmos que estarão disputando as eleições aí. Não que sejam vontade deles, às vezes uma imputação de uma responsabilidade de assumir importantes cargos na direção das respectivas cidades. E vamos aguardar. Falando nisso, é que o nosso canal, o nosso programa, microfones abertos para todos, novos e velhos, antigos e esperançosos, estarão sempre à disposição os nossos microfones. Já na próxima sexta-feira, depois de amanhã, nós teremos aqui um prefeitável que já foi vereador, que é o Firmino Grosso. Não sabe ainda se será ou se não será. Diz aí que se o Borini for candidato, ele não vai gastar dinheiro à toa. Se o Borini não for, ele vai. Agora, precisa perguntar para o Borini também se o Borini vai. Se o Borini, a gente fala com o Borini, mas não tem um positivo. Fala-se muito que o Borini está realizando algumas reuniões com o seu grupo político, isso é importante. Fala-se também das possibilidades também do deputado Roque Barbieri disputar a Prefeitura Municipal de Birigui, já como provável pré-candidato, e a gente sabe perfeitamente que esse é o seu caminho, Cristiano Salmeirão, que já foi prefeito municipal, já foi vereador, já foi presidente da Câmara, e que exerceu o seu último mandato aí, como a sua última disputa de mandato aí com o candidato a deputado federal. Fala-se também aí que o Leandro Maffei também vai para a reeleição, mas também ainda não garantiu se vai ou se não vai. Então nós ficamos aí nessa expectativa. Há um possível nome, e esse nome também aí merece respeito, merece aplauso, porque é uma grande mulher, da doutora Osserlane, e ela já teve uma votação até bastante significativa como candidato a deputado estadual, peitando aí vários nomes aí, que ela seja uma candidata a deputado estadual. Será uma surpresa também, aquela belíssima, uma mulher disputando a Prefeitura Municipal de Birigui, e a doutora Osserlane tem todas essas características, tem palavra, tem nome, tem sobrenome, tem respeito, tem admiração, e atende todos muito bem. É um bom nome, um nome de muita confiança. Então vamos aguardar tudo isso, e é por isso que o nosso programa vai estar à disposição de todos esses prefeitáveis. Já convidamos o Firmino, vai estar na sexta-feira. Entramos em contato essa semana com o Cristiano Salmeirão, convidando para nessa semana vir ao nosso programa. Ficou de dar a resposta e nós estamos aguardando essa resposta. Estamos à disposição do Leandro Maffei, do Roque Barbieri. Será um prazer muito grande conversar mais uma vez com a doutora Osserlane, porque serão esses nomes aí que estão nessa lista aí de prováveis candidatos à Prefeitura de Birigui. Também surgem nomes de prováveis candidatos a vereador. A lista é grande, a expectativa é maior do que a grandeza. Por isso é que nós vamos ficar aqui todo dia, falando francamente
a nossa opinião, que é o nosso editorial. Representa a nossa opinião, que pode não ser a sua opinião, que nós respeitamos também, falando francamente.